Olá, então, boa noite a todos. Eu sou a Fernanda, professora, mulher, negra, mãe. Estamos aqui hoje, então, no podcast O Poder da Escolha, com o Luiz Fabiano, com a Nadiele, nossos convidados, né, e participantes. E hoje nós vamos falar um pouquinho, então, dessa importância, né, da gente poder escolher, porque escolher é uma questão de coragem. Bom, gente, no nosso último podcast, nós falamos muito sobre a questão de cursos para jovens aqui na nossa cidade, né, Luiz? E aí o Luiz, ele trouxe essa questão, que às vezes a gente tem que ir para outros municípios por causa que aqui nós não temos essa oportunidade. O que tu estava falando mesmo, Luiz, na última... Que é algo que afeta diretamente o nosso município, né? A falta de valorização a cursos profissionalizantes e cursos técnicos. Não só os jovens, quanto os adultos e os mais velhos, que também buscam uma forma de ingressar ou ter um passo mais à frente no mercado de trabalho, né? Nunca tá atrás, sempre tá à frente deles. A desvalorização daquelas pessoas que buscam fazer um curso gratuito, mas não tem acesso à internet, não tem acesso a smartphone, não tem acesso a nenhum meio de comunicação. Eles podiam montar um centro no CRAS, na biblioteca ou nas escolas aos sábados e domingos para dar apoio àqueles que buscam fazer cursos tanto no Sebrae quanto os cursos gratuitos oferecidos pelo governo, né? Que tem um certificado e é aceito em vários serviços. Isso mesmo. Então, o Luiz, ele falou essa angústia que vários jovens têm. E também está trazendo algumas ideias que nós podemos, né, incentivar a gestão pública a colocar aqui na nossa cidade. Hoje eu conversei com o secretário Andrews, né, e perguntei para ele se na biblioteca da nossa cidade tem computadores, né? Daí ele me questionou que ainda não. Então a gente pode pensar em um projeto, né, articular aí com o poder público para que a gente possa ter esse centro comunitário com computadores para que esses jovens possam acessar. Por quê? Porque o governo federal, ele disponibiliza cursos gratuitos, como o Luiz mesmo falou, não só para jovens, adultos, idosos, profissionais da educação, né, Nádia, também, com certificado. Então, às vezes, as pessoas desconhecem essa informação. E é preciso que a gente esteja, então, nos meios de comunicação, aqui como na Fênix, podendo falar para vocês sobre isso e sobre essa importância. Se vocês entrarem, né, no site lá do Governo Federal, Educa Mais Brasil, entre outros sites que tem, vocês vão conseguir acessar esses cursos totalmente gratuitos e online. A gente não precisa sair de casa, porque hoje, né, o poder da escolha está nas nossas mãos, né? Então a gente pode escolher estar aqui utilizando a tecnologia de modo consciente, né, e responsável. E para isso a gente precisa dessa informação. Depois a gente vai estar colocando também nas redes sociais esses links para que vocês possam acessar. Eu também convido vocês a, sempre que vocês tiverem interesse, nas escolas, o Marcelo Dias, o Erlita, Raul Pila, eles têm lá computadores, tem as salas de informática, né? E os jovens que estão nos disputando, que estudam nessas escolas, acessem, tem os professores de informática, então vocês podem também, no contraturno de vocês, estarem lá questionando, perguntando e podendo ter acesso a essas informações e a esses cursos. Tá? Então, iniciamos então nosso podcast, né, com essa informação para vocês. Outra coisa que eu trouxe hoje foi... eu trouxe para vocês o seguinte. Este livro aqui, Juventude em Versos, tá? Eu ganhei da minha amiga Murphy, muito querida, gratidão. Semana retrasada, ela esteve aqui na praia, que ela trouxe do Encontro Estadual de Educação Antirracista. E este livro, ele é do coletivo Fogo nos Racistas, do Quilombo Raça e Classes do Rio Grande do Sul, que foi feito na Escola Estadual Padre Reus. Essa escola, ela fica lá em Porto Alegre. Aqui, então, tem muitos versos de jovens que falam sobre a questão do racismo, fala sobre a questão da fome, fala sobre questões de mulher negra, fala sobre questões da escola, e de uma forma assim, ó, muito, muito legal. E tem um verso, poema, na verdade, né, que é de uma menina, que ela fala sobre a questão do matriarquismo. Eu vou citar para vocês, é da Camille,
é uma poeta vencedora do Islã. Ela diz assim, ó: mulher, abre o olho para o mundo e visualize. Abre teu livro e se politize. Esse mundo patriarcal matriarquize. Ser mulher não é sobre ser feminina, é sobre ser. Então, não se padronize. Mulher, vai atrás daquilo que te pertence. Busque a liberdade saindo dessas correntes. Se conscientize. Ame teu black, preta. Se valorize. Não deixe sua voz se calar. Leia, fale, pense, analise. Tu é a única que pode impor seus limites. Vão tentar falar o que tu pode dizer, vestir, sentir. Não deixe que eles te alienizem. Mulher, mina, mana, menina, acorda pra vida. Teu lugar não é dentro de uma cozinha. Pega teu diploma, luta pelas tuas e pelas outras. Luta por todas que se prenderam em uma vida de dona de casa, sem ter escolha. Que quando criança o sonho era ser médica e hoje passam o dia lavando roupa. Então, nunca deixe de seguir seus sonhos. Seja batalhadora. Despadronize. Eles querem nos ver fora do jogo. Então, avise que agora é as minas no topo, é as pretas de ouro que vão colocar esse sistema em crise. No rap, no hip hop, nós tá virando referência. Ontem a gente se odiava. Hoje, nós sabe que nossa luta é resistência. Estamos fazendo a diferença? Então, mulher, se empoderize. Olha quantas vieram antes de ti, para que tu pudesse ser livre. Malala, Marielle, Carolina, Dandara, a luta delas ainda vive. Conhecimento é um ato de resistência. Então, resiste. E é isso. É forte, assim, para essas mulheradas aí, ó. Vamos resistir, nós somos resistência. E falando em mulher, estamos aqui, então, com a mãe, Nadiele de Chapanã. Seja muito bem-vinda, Nadi. Uma boa noite, muito obrigada. E é bem isso mesmo, né? Esse poema diz muito sobre nós, né? Nós somos resistência. Eu, como mulher negra, professora, né? Mãe de santo. E nós temos uma luta todos os dias, né? É uma batalha, nós acordamos na batalha. E todos os dias temos lutas e lutas com pessoas, com a comunidade, porque às vezes nos enxergam de outra forma, mas não, nós somos resistência e estamos aqui para isso, para mostrar o porquê estamos nesse mundo e o porquê nós lutamos a favor, né, do que a gente acredita. Exatamente. Nádia, eu quero te agradecer imensamente o convite. A Cíntia hoje não pôde estar com a gente. Cíntia, um beijo. Mas ela está muito feliz por tu estar aqui conosco. Tu é prof do Pedro. Isso. Ela está muito contente, né, com a tua presença no programa. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho, então, né, sobre a tua profissão, né? A Nádia, quem é a Nádia aqui em Cidreira? Quais são as tuas escolhas de vida? A Nadi chegou em Cidreira há uns 5 anos atrás, né? Não conhecendo ninguém, vim de Porto Alegre, da cidade grande, querendo mudar de vida. Então eu vim, né, sem conhecer muitas pessoas, fiquei 1 ano realmente sem conhecer ninguém, grávida da minha pequena. E a partir do momento em que eu disse, bom, tá na hora de eu usar o que eu aprendi, né, o meu diploma, e vou atrás da minha profissão. Comecei a entregar aí os currículos até que a Escola de Educação Infantil ABC, que hoje é Instituto de Educação ABC, né, me abriu as portas e eu estou até hoje, né, vai fazer 3 anos e meio que eu estou na escola. E me abriu um leque de oportunidades, onde eu conheci pessoas, né, com nomes, né, na cidade, e foi isso. E aí eu comecei a crescer, e nisso veio a Mãe de Santo, né? Quando eu vim pra cá, eu sou filha de santo, né, como a gente diz, antes de ser mãe, a gente precisa ser filha. Então, aí eu trouxe toda a minha religião pra cá, porque é onde eu não iria mais voltar, e então abri minha casa,
né? Minha casa tá aberta, vai fazer 4 anos. Eu tenho casa aberta lá na rua Getúlio Vargas, 465, o Ilê Chapanã Sapatá. E hoje eu digo que me faz bem, sabe? Eu sou mãe de santo, eu sou professora, a minha vida não para, né? Às vezes eu tenho 3 horas para dormir, mas me faz bem porque eu tô mostrando porque eu vim e eu tô deixando uma sementinha tanto para os meus alunos quanto para os meus filhos de religião. Boa, Nath, coisa boa. Quando a Nadiele fala, né, que ela é professora da ABC, já fui prof na ABC também. A ABC, na época que eu estudava, quando a UERGS era em Cidreira, né? Lá em 2009, 2010, um bom tempo atrás, né? E ali de Elmiro são pessoas maravilhosas, maravilhosas mesmo, sabe? É lindo ver, sabe, esse crescimento que a ABC teve durante todos esses anos, porque eles merecem, porque eles se dedicam muito. O Miro não só na ABC, mas também no Raul Pila, né, enquanto professor. É verdade. Né? Conhece, Luiz? Conheço, mas não é meu professor, mas eu conheço. Conhece? Então, o trabalho que ele faz, eu acho que é bem significativo. Tu estudou no Raul Pila? Projetos maravilhosos, né? Que ele tem muitas ideias de, que nem eu digo, pensa fora da caixa, né? Exatamente. Os projetos dele, do Raul Pila, é maravilhoso. Exatamente. Então, assim, saber, assim, enquanto professora preta, tu sentiu algum preconceito, né, aqui na nossa cidade, com alguns pais, ou pra ti isso nunca aconteceu? Assim, aqui na cidade de Cidreira nunca aconteceu, né, eu sempre tive essa minha postura, então eu já cheguei sabendo quem eu sou e aquela coisa, eu sou assim e tá tudo bem. Sim. E eu nunca aqui, nenhum dos pais nunca me trataram mal, sendo que eles me tratam super bem, né? Eu sou bem tratada na escola, sou bem vista, né, por conta de eu sou negra, e a única professora negra da escola. É, por isso que eu cheguei a te perguntar. É a única professora negra, então eu sou bem vista por todos, e nunca tive nenhum preconceito. Claro que na cidade grande é um pouco diferente, né? Sim, sim. Sendo que eu já passei por pais em falar algo, o cabelo, por que ela não faz outra coisa no cabelo? Mas poderia se vestir de outra forma, né? E eu sou uma mulher empoderada, né? E eu sempre me vesti como eu quero, né? Ninguém nunca me taxou, tu tem que se vestir dessa forma. Não é assim que funciona, né? E também eu tive casos lá em Porto Alegre com a minha filha, né? A minha filha mais velha, ela sofreu racismo na escola, sim. E logo veio a pandemia e até hoje tô com um processo em questão a isso. Mas a gente tá no mundo à mercê de tudo, né? Então eu só tenho a conversar com ela e falar, não pode se baixar a ninguém e você é bonita como você é. Exatamente. Tu tem uma filha só, Nádia? Não, tenho 2 filhas. Uma de 12 e outra de 3. Ah, sim. E aqui na cidade, enquanto mãe, tu me falaste que veio pra cá e aí tava grávida, é isso? Da mais nova. Da mais nova. E como é que foi, assim, toda essa mudança? E aí você aqui, enquanto mulher, gravidez, a Nádia aqui chegando, né, sem conhecer as pessoas, como tu mesmo disse. De primeiro momento, eu tava bem assustada, né? Porque a minha mais velha era pequena, né? Tinha 10 anos, 10 ou 9 anos. Mas eu fui bem recepcionada pela comunidade em ser nova, né? Enxergar e ser uma pessoa nova que veio da cidade grande. E também todo o auxílio que eu tive com a saúde. Isso me deu muita importância, porque foi uma gravidez de risco da minha pequena. E a saúde me ajudou muito, me deu todo o suporte que eu precisava. E eu cheguei no verão. Pra vocês terem uma noção, me mudei em dezembro. E em janeiro eu descobri que eu tava grávida. E eu já tava de 5 meses. Então eu fui num posto de saúde e falei, e agora, né? Eu sabia que não podia fazer ficha, fazer tudo isso. E eles abriram uma brecha, né? E conseguiram me atender. E tudo ótimo, assim, sabe? Todo mundo me acolheu bem, com quem eu conversava. Eu senti muito isso de vir
pra cá que todo mundo é receptivo, né? A cidade acolhe todo mundo bem. E lá não tem, lá na cidade grande a gente não tem, passa pelas pessoas e tudo certo. Aqui não, aqui a gente passa por boa tarde, como tá? Ah, já se mudou, como é que tá lá? Tu precisa de alguma coisa? E isso eu gosto muito, porque nós somos assim, né? Eu sou assim, minha família é assim. Então, nossa, a gente se adaptou super bem. Ai, coisa boa. E tu, Luiz, fala um pouquinho aí agora desses dias que nós ficamos afastados, né? Uns dias longos, né? Me formei no ensino médio, minha formatura vai ser agora quinta-feira. Eu já dei entrada na minha faculdade, vou fazer ciências contábeis, né? Mas a gente tem que abrir mão de alguns sonhos para realizar outros, né? Mas o meu sonho ainda é fazer direito e eu vou conseguir, né? Primeiro eu vou fazer esse e depois eu vou realizar meu segundo sonho. Igual aquela hora quando tá falando do poema que ela deixou de fazer de ser médica. Quer dizer, a gente tem que abrir mão de alguns sonhos por falta de possibilidade e por falta de recursos, né? Às vezes a gente não recebe aquele apoio que a gente precisa, então a gente tem que abrir mão daquilo para realizar outro sonho, mas a gente nunca desiste, né? A gente sempre vai atrás do que a gente quer. Exatamente. Ai, eu fiquei tão feliz. Vai fazer faculdade de contabilidade, então. Ai, qual é a faculdade? Eu vou fazer na Unicelv. Na Unicelv? Eu e minha irmã. E se a gente vê ela, minha irmã tá com, acho que 24, e daí nunca foi o sonho dela fazer faculdade, né? Então eu falei pra ela, eu vou lá me inscrever, não quer se inscrever junto? E ela, não sei, né? Não sei, tem TCC, que o medo dela é TCC, né? Daí eu falei, mas pra mim também é muito difícil TCC, então a gente vai junto, e agora a gente vai junto, caminhar junto, eu e ela. Ai, que felicidade. Ai, parabéns, Liz, que show, muito bem. E então vai ter formatura, então? Vai ter formatura, vai ser ali na Rema, vai ser, acho que 70 e poucos alunos, eu acho. 70, 80, por aí. Vai ser às 7 horas da noite e vai ser uma comemoração linda, né? E seramos, né? O professor Gilberto tá organizando tudo pra nós. Ai, que legal, parabéns. Olha, muito feliz mesmo, né, em saber disso. Bom, continuando então, eu vou falar um pouquinho também sobre as escolhas que eu fiz, né, de vida, né, Nadi? Algumas pessoas talvez não conheçam, mas quando eu vim para Cidreira, eu era da área da informática. O meu pai é tentado da Gerdau na lista de sistemas, e a gente sempre teve a informática muito presente, assim, na nossa vida. E eu cheguei que não tinha informática onde? Programação, Visual Basic, entre outras. Aí eu pensei assim, agora o que eu faço? Aí uma amiga da minha mãe indicou para que eu fizesse então o magistério. Aí eu fui no Barão de Tramandaí. Daí fui lá, fiz o magistério, me formei em 2009 e depois comecei a pedagogia aqui na UERGS de Cidreira. Mas a UERGS resolveu ir para Osório. Aí chegando lá, eu digo, eu não vou parar de estudar. Vai parar porque é muito longe e eu não quero continuar. Fui para Porto Alegre, tranquei e fui. Lá, fui educadora de informática na Acompar, Zona Norte, não sei se vocês conhecem. Rubem Berta, Agostinho, isso. Depois, trabalhei na CM, fui 3 vezes a Belo Horizonte para fazer uma formação junto à ONU Mulheres também. E também junto ao Instituto Coca-Cola Brasil. E fiquei lá durante 6 anos. Só que daí o pai, né, infelizmente, foi diagnosticado com Alzheimer. E aí veio a pandemia. E eu pensando, eu vou lá para auxiliar a mãe, né? E aí voltei a Cidreira. Daí quando eu voltei a Cidreira, eu vou assim, agora tá na hora de terminar a pedagogia, né? Porque lá eu era educadora social. Então fiquei esses 6 anos aí como educadora social. Participei de algumas formações também no Projeto Pescar. Até acho que foi ontem que eu vi uma reportagem que em Tramandaí, né, eles estão com um projeto lá, Jovem Aprendiz. Não sei se ainda no Assum, tinha uma época, né, que nós tínhamos aqui Jovem Aprendiz no Assum. Isso. Porque o Jovem Aprendiz é positivo também para os jovens, né, que querem se inserir no mercado de trabalho. Acho que era um projeto que poderia estar aqui novamente, né, não sei dizer. Um dia trabalhar no Jovem do Assum, me lembro, também era meu sonho. É verdade. E aí, então, quando eu voltei para cá, terminei, então, a pedagogia este ano, né, concluí. Porque essas idas e vindas ao Osório era bem sacrificante, assim, sabe? Eu me lembro até que meu filho, que estudava no Instituto Federal,
acordar cedo, pegar o ônibus de chuva e aquele ônibus que todo, né, desajeitado. Era, assim, complicado. Às vezes eu tinha aula de manhã, às vezes de noite, porque a universidade, né, tanto estadual quanto federal, tem essas questões, né. Mas, finalizando, né, e trabalhei durante esses tantos anos nas escolas municipais aqui, né, da nossa cidade, na Vovô Jura, na Tio Jorge Calderon, e também já dei aula na Alfredo, na Marcílio Dias. Hoje eu sou professora em Balneário Pinhal, sou prof em Balneário, na Escolinha Estrelinha do Mar, no magistério, e aguardando ser chamada no concurso, né, aqui, que passei, obrigada, senhora. Obrigada aos meus estudos, ao meu esforço, à minha escolha. E então, aguardando, né, ser nomeada. Mas eu vou dizer assim que a nossa profissão é uma profissão muito gratificante, sabe? Eu sou muito feliz com a profissão que eu escolhi. Então, eu acredito que quando a gente tem o poder de escolher a nossa profissão, isso nos dá um conforto, assim, sabe? Uma paz, uma tranquilidade. Tu tá fazendo o que tu quer, né? Não é nada obrigado, não é nada, né, que tu vai, ai, que saco, eu tenho que ir. Ai, por que que eu escolhi isso? Ai, por que que eu perdi meu tempo? Não. Então, assim, eu vejo que a gente faz a diferença na vida de muitas crianças. Eu trabalhei com jovem aprendiz, com trabalho educativo, e eu vejo, assim, que hoje eu acompanho eles nas redes sociais. E ver o crescimento que eles têm é muito importante. Ver, assim, sabe que eles saíram da vila, mas dentro da vila, que muitos filhos de traficante hoje estão bem colocados, entendeu? São técnicos de enfermagem, saíram daquele ciclo, né, que eles estavam vivenciando. Por que que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas estão lá dentro da comunidade, eles não têm oportunidade. Muitos dizem, escolheram essa vida. Não, eles não tiveram aquela oportunidade. Não teve alguém que foi ali e disse, tem um projeto lá, vai lá e faz o projeto Pescar lá da Procempa, projeto Pescar, né, de tal empresa. Não tem alguém que vá fazer isso, né? As pessoas estão ali, às vezes, só para julgar. E aí eles não conseguem sair daquele lugar. Então, a gente, enquanto professor, né, enquanto pessoa que tem esse olhar, a gente tem que fazer essa diferença, né? Sabe? Eu penso assim, pelo menos, né? A gente tem que dialogar, conversar com pessoas e promover essas possibilidades e oportunidades para essas pessoas onde essa oportunidade não chega. E dentro da escola é um lugar desse, sabe? Vocês que estão, né, o Luiz, enquanto estudante, né? Nós, Nádia, enquanto professores, a gente tem que informar, a gente tem que falar, a gente tem que dialogar e buscar essa informação. Não chegar lá apenas assim, 1 mais 1 é tanto. 2, não, é além disso, né? Além disso. E aí eu te pergunto, teve professores que passaram, né, pela tua vida, assim, pela essa tua trajetória, e foi significativo para ti? Olha, eu tenho a minha professora Tanara, ela é minha professora desde o 6º ano, e pra mim ela me marcou bastante, né, ela é chata, mas foi uma professora que me marcou até hoje, que até hoje ela é minha professora, né, me formei agora com ela. Teve outros professores, a professora Natália também, que foi minha professora desde o 6º ano também ali na Marcílio, que eu estudei do 6º ao 9º ali, né. Foi uma professora que me marcou muito, a professora Silvia, de inglês. Foi as 3 professoras que mais me marcaram. E agora o professor Gilberto e a professora Joia, que foi desde o 1º ano até agora a minha conclusão do meu ensino médio. Portanto, que ele vai ser até nosso professor homenageado, ele e a professora Joia, na nossa formatura. De tanto amor que a gente tem por eles. E você, Nádia, enquanto professora, o que te marcou o teu trabalho, assim? Na verdade, é como eu digo, né? O que marca é a sementinha que a gente planta, né? Pegando o teu gancho, como tu disse que a gente tem o poder da escolha. Eu lembro que há uns aninhos atrás, logo que eu fiz o magistério, eu me formei no magistério e eu tava, não quero fazer pedagogia. E eu tentei fazer outra coisa, né? Eu fui pra administração. E eu fiz 2 semestres. E eu disse, não, isso não é pra mim. E aí, então, eu voltei. E eu disse, bom, eu vou tentar fazer. Fiz um vestibular. E eu passei pra pedagogia. E é claro, né? Eu já tenho uma base, que nem eu digo, magistério é a prática, né? A pedagogia é a teórica.
E eu já tinha a base do magistério e eu disse, bom, e agora sim, eu tô na profissão certa. Eu fiz a escolha certa, né? Não comecei o errado, mas me achei, né? Mas sempre tem a professora que te marca, né? Que nem eu digo, eu lembro da minha professora do primeiro ano. No meu primeiro ano do fundamental. Ela me marcou muito, porque eu chorava muito pra ficar na escola. E eu lembro do carinho que ela tinha. Hoje ela nem tá mais entre nós. E o carinho que ela tinha. E ela conseguiu me acolher, né? E falar, tá tudo bem. Pode ficar aqui, pode ficar bem. E eu tinha ela nas redes sociais até o momento que ela partiu, né? E eu tinha esse vínculo também com ela, bom, de se conversar, de saber como é que tá. E isso é muito importante. Depois teve a minha professora do terceiro ano, do fundamental também, a professora Karen, ela é maravilhosa, ela é uma ótima professora. Ela leciona ainda na mesma escola. E também nós temos um vínculo bem bom, sendo que ela falou, nossa, tu é minha colega hoje. Eu disse, dela, quem nunca imaginaria que aquela guriazinha que parava de correr, hoje é professora. E eu disse, sim. É inspiração, né? Eu vejo que elas me inspiraram, eu vi o trabalho delas. E hoje eu sou uma professora, que nem eu digo, amo o que eu faço, né? Não troco essa profissão por nada. Tem dias que nós não estamos bem, sim. Né? A professora não tá bem todos os dias, gente. Mas as crianças nos dão um gás, né? Que nem eu digo, eu posso não estar bem em casa, mas a partir do momento em que eu atravesso a porta da escola, eu sou a professora Nadiele, e tudo se renova, e tudo tá tudo bem. E eu tô ali pra eles, né? É o encantamento, eles me encantam, eu encanto eles. E a gente faz todos os dias ser maravilhoso. Show, show. É isso aí, quando tu fala, né, a gente faz todos os dias ser maravilhosos. É uma escolha, né, porque como tu mesmo disse, nem sempre nós estamos bem, né, Nádia? E a gente tem vida, né, além da escola, e nós temos família, tu tem toda, né, as tuas questões também da religião, né, que demandam de tempo, demandam, né, de uma energia. E tem vezes que a gente acorda, né, e pensa, vamos lá, hoje, né, estamos cansadas, mas temos que continuar, porque quem está para receber não, né, não tem culpa do nosso cansaço, como eu digo, né? Então, a gente, como eu digo assim, as pessoas às vezes reclamam, não só da educação, mas outras profissões, o salário, né, o local, as pessoas, mas nós escolhemos estar ali. Doar para aquilo. E o retorno que nós temos, não só das crianças, tem o retorno financeiro, que também nos, né, eleva também, né, nas nossas escolhas de vida. Então, a gente tem um respeito e uma gratidão, né, enquanto, né, profissional, dentro desses lugares, né. Então, a gente precisa também ter essa dedicação. E o professor não para de estudar nunca, né, Nath? A gente não para de estudar, a gente está sempre, né, tentando, né, se aprimorar. Às vezes eu me deparo com situações que é complicada para mim enquanto profissional. Por quê? Eu fui, digamos assim, os meus professores doutores lá na UERGS, eles têm uma metodologia de ensino que às vezes eu chego na escola e eu não consigo trabalhar com essa metodologia. E isso me impacta um pouco e me frustra em alguns momentos, né? Porque daí é montessoriana, né? Então, são métodos, né, menos tradicionais, né? E às vezes a gente chega ali, a gente tem que dar a folhinha, a gente tem que, né, fazer o registro. E isso é exigido no sistema, é exigido pelos pais, muitas vezes, por também não entender a lógica, né? O mundo mudou, que nós estamos numa outra geração, né? Então, a gente tem que também fazer essa leitura e entender essas questões. Mas, aos poucos, eu acredito que as pessoas vão entendendo e vão aceitando melhor essas novas metodologias de ensino e a gente vai conseguir, né, poder trabalhar com mais tranquilidade nesse sentido do brincar, né, do brincar heurístico, que a gente fala bastante. Mas, vamos continuar, então, a nossa conversa depois do intervalo. Agradeço a todos, então, até o momento e depois a gente volta com um pouquinho mais sobre religião. Bem-vindos à Fênix TV, a sua web TV que abrange todo o litoral gaúcho.
Aqui você encontra informação, entretenimento e as melhores histórias da nossa região. A Fênix TV é uma web TV moderna e completa, criada para levar informação e entretenimento até você. Com podcasts ao vivo, cenários personalizados, matérias e entrevistas, com o objetivo de aproximar pessoas, histórias e divulgar sua marca ou seu negócio por meio de conteúdo diverso e de qualidade. Entre em contato e venha fazer parte da Fênix TV, a web TV que cresce junto com você. Se você busca velocidade, estabilidade e um atendimento que realmente se importa com você, a Internet Conecta é a sua escolha número 1 no litoral. Com tecnologia de ponta e planos que cabem no seu bolso, a Conecta entrega muito mais do que internet. Entrega confiança, qualidade e conexão sem interrupções, para você aproveitar o melhor da vida online, seja em casa, no trabalho ou curtindo aquele final de semana na praia. Não fique na mão. Conecte-se com quem realmente entende de internet. Olá, bem-vindos à Conecta Telecom. Temos as melhores soluções de internet para você. Conecte-se ao futuro conosco. A melhor internet fibra óptica de Balneário Pinhal, Cidreira e Túnel Verde. Temos planos de 420 megas a 1 giga de velocidade para deixar você bem de internet e tecnologia. Aqui na Conecta, com uma pequena taxinha, você pode colocar no seu plano as nossas câmeras com duplas lentes. Venha nos visitar uma de nossas lojas em Cidreira ou em Pinhal. O que te falta para ser Conecta? No litoral tem a melhor conexão e tecnologia e vem ser Conecta. Conecta Telecom, conectando você, aproximando pessoas. As férias de fim de ano estão chegando, e com elas, as estradas ficam mais cheias, as viagens mais longas e os imprevistos mais comuns. Com a Gaúcha Proteção Veicular, você tem cobertura completa, assistência 24 horas em todo o território nacional e planos a partir de R$ 73,29 por mês. Viajar protegido é essencial para garantir tranquilidade do início ao fim. Cote grátis e fique protegido. Bom, voltando então ao nosso podcast, né, O Poder da Escolha. Estamos aqui então com o Luiz Fabiano, com a Nadiele, mãe Nadiele de Chapanã. E antes de passar para a Nadi com relação à religião, eu trouxe também, que né, eu adoro fazer uma divulgação de livros, né, que eu trabalho, o livro A Lanceirinha, da Ângela Xavier. Este livro aqui, gente, eu trabalhei no PENAB este ano, nas escolas Alfredo Pedro da Silva e no Marcílio Dias, com crianças, né, do 2º, 3º ano do Fundamental. É um livro que fala sobre a referência, então, dos lanceiros negros. Ela tem este aqui da Lanceirinha e tem o Lanceirinho. Olha, são 2 livros muito legais para a gente estar trabalhando, viu, Nádia? Com as crianças e traz também a cultura, né, do nosso estado. Então, uma forma de estar trabalhando, né, e estimulando as crianças a conhecer a nossa cultura e os verdadeiros heróis da nossa história. Nádia, vamos falar então um pouquinho agora sobre religião? Vamos. Nossa religião, né, religião afro, ela é linda, sabe? Que nem eu digo, eu sou suspeita em falar, né, porque sou apaixonada e eu amo essa religião. Então, eu escuto muitas coisas, eu vejo muitas coisas, porém é pessoas que não entendem e que não conhecem, né? Eu digo por mim, tá? Pela minha casa, estamos aqui a fazer o bem. Como eu digo, né? Quem me procura e quem quer religião para amor e crescimento, a minha casa está de portas abertas. Porque eu acredito que a religião é evolução. A gente evolui espiritualmente, a gente evolui mentalmente, né? E pessoalmente.
Então, eu falo muito isso para todos que venham conversar comigo sobre a religião. E a gente tá em constante evolução. Luiz, frequenta a religião? Eu frequento as sessões que tem, né? Eu não me iniciei ainda, eu vou esperar, né? Porque é um processo que a gente tem que ver se a gente quer isso mesmo pra nossa vida. Porque, bem ou mal, é uma responsabilidade bem grande, né? É verdade. É um tempo que a gente vai ter que se dedicar à religião. E às vezes é um tempo que a gente não tem muitas vezes, né? Então, primeiro, antes de se jogar de uma vez assim rápido, vai indo no processo. Pra mim é assim, né? E eu vou indo no processo pra ver o rumo que eu vou tomar da minha vida. É bem assim, eu digo muito, né? Primeiro você conhece. Primeiro conhece, né? Participa de sessões, participa de festas e depois pensa em querer entrar. E não é assim, eu quero entrar, vou entrar. Mas tem que saber que vai ter que deixar de ir num aniversário, vai precisar deixar de beber quem bebe, vai precisar de se divertir de alguma outra forma, porque tem o compromisso religioso. Né? A religião é compromisso. E quem entra tem que estar ciente disso, né? Verdade. Eu também sou amiga da religião afro, né? Já fui frequentadora da religião. Hoje, como o Luiz disse, né? A gente tem que ter tempo. E aí é isso que me falta muitas vezes, né? Mas tenho a minha crença nos meus pais, né? E procuro sempre a minha espiritualidade com eles, né? Tanto indo ao mar, quanto, né, indo à lagoa, quanto outras formas, né, de contato com a natureza. Então, é uma forma que eu consigo, né, me ligar a eles. E respeito muito, né, todas as religiões, né, eu digo, por quê? Porque eu me lembro que na época que eu era, assim, bem assídua na religião, na Umbanda, eu tinha alunos que eram evangélicos. E eles me convidavam. Prof, vai lá, tem um culto em tal lugar. Em Porto Alegre, me lembro isso. E aí eu digo, vou, claro que eu vou, né? E aí eu ia assistir o culto, porque para eles, pros nossos alunos, aquilo ali era tão importante, né? E me fazia bem. Fui lá assistir e tudo certo. E se eu tiver que ir de novo, vou ir. Assim como na igreja católica, né? Então as pessoas dizem assim, o umbandista não pode ir na católica, não pode ir numa missa. Isso é uma inverdade, não é? Eu digo muito, né, que antes da gente ser batuqueiro, a gente é católico, né? Por isso que nós somos batizados. Né? Temos o batismo na católica e nossa religião veio, né, escondida pela católica. Então, antes da gente ser o batuque, né, a religião afro, temos o catolicismo que eu sou batizada na católica, todos os meus filhos são batizados na católica e nós acreditamos muito. Eu vejo, assim, que tem muito esse preconceito, né, Nádia, assim, das pessoas, né? Mas que isso comece a mudar, né? Porque o preconceito é algo, assim, que tá na pessoa, né? A gente não nasce com preconceito, como a gente diz, né? Então, o preconceito, ele é algo que ele é incentivado. De alguma forma, é incentivado. A criança tá ali, nasceu, tu não sabe de nada, né? Enfim, e tu vai se moldando, eu digo, né? Com relação ao meio, né? Bigotes fala muito sobre isso. Então, a gente tem que pensar que meio é esse que a gente está inserido, né? O pertencimento que nós temos, onde é que a gente está adquirindo esse pertencimento? Do quê? Né? Qual é a importância sobre isso? Eu penso também em nós como pessoas negras, né? Às vezes, eu fui criada no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, um bairro totalmente elitista, né? E eu não tinha amigos negros, só brancos. O único amigo negro que eu tinha conhecido, nem frequentava a minha casa na época, era o filho do zelador do edifício da frente. E então, essa questão do racismo, meus pais nunca falaram assim pra mim, cuida que fulano pode estar sendo preconceituoso. Não, eles nunca falaram isso. Eles sempre deixaram as coisas muito, né, ao natural. E eu nunca vi, né, enquanto criança, sabe, nunca presenciei isso. Talvez tenha acontecido. Mas eu me lembro de uma situação na escola Navegantes, que eu frequentei acho que meio ano na época, era o 3º ano. Eu nunca vou me esquecer. Meus pais me colocaram lá, era lá perto do Navegantes, e era uma escola paga. E aí não tinha negro, só a Fernanda. Nós dormíamos na época, era um internato de freiras.
E a gente tinha que dormir na época. E aí, ninguém gostava. As gurias não tinham amigos. Porque eu era negra, não tinha amigas. Aí, o que aconteceu? Me tornei amigo de um rapaz. Nunca sei o nome dele, Felipe, o nome dele. Ele foi meu amigo e ele me defendia. Então, assim, eu me lembro que no pátio, elas ficavam tudo num canto, deviam falar horrores de mim, e eu ficava no outro. Então, eu não tinha amizade. Daí, eu acho que a mãe e o pai foram vendo, né, que eu não gostava de ir pra escola, e acabaram me tirando da escola. Mas foi o único, e isso marcou, sabe? Foi uma coisa que te marca, sabe? Então, assim, eu penso, assim, que a gente, enquanto pessoas negras, né, a gente vai observando as coisas acontecerem, tendo esse pertencimento enquanto religião, enquanto, né, sociedade, e isso nos faz como pessoa, né? Mas não é fácil. Não é fácil mesmo. E quando tu assume... Exatamente, não conhecem também, né, com a religião também, e também... A gente sabe o que o fulano fala, né? Não o que a gente vivencia ali naquele momento, né? Às vezes a gente fica viajando, a gente escuta o que os outros falam, mas a gente não vai conhecer. Quando a gente conhece como é que funciona o sistema ali dentro, que a gente vai percebendo que tudo que a gente escutou lá atrás é errado. Aquilo é errado. Não aquilo que eles estão falando que a gente está cometendo que seja o errado. Eles resolvem falar o que eles acham, né? Que nem eu digo, é o achismo, né? O povo hoje vive de achismo. E não sabem vivenciar, né? Não vivenciam o dia a dia da religião, não vivenciam o dia a dia da cultura negra, né? Então, eu acho que o preconceito vem disso, né? É do achismo. E é claro, né? É cultura. Né? A partir do momento em que aquela criança nasce, aquela criança cresce num ambiente em que a família em si já é preconceituosa, com certeza essa criança vai ser preconceituosa. E nós estamos, né, nós temos, na verdade, né, que trabalhar muito isso diariamente, né, esse olhar sensível e de demonstrar para as nossas crianças que nós trabalhamos, para os nossos filhos, né, que temos que viver numa vida sem preconceito, né, porque hoje em dia tem homossexualismo, hoje em dia, né, tem pessoas que trabalham com diversos tipos de profissões e a gente não pode ter preconceito com relação a isso. Então, a gente também tem que ter esse olhar. Eu me lembro também, eu falo da profissão, porque quando eu estudei engenharia da computação na UERGS em Guaíba, totalmente machista, né? Então, tu vê, a maioria são meninos em engenharia, a maioria meninos. E aí tu não te sente acolhido naquele ambiente. Isso não te faz bem também, né? Eu, enquanto mulher, né? Não me faz bem. E muitos olhares de professores preconceituosos, né? Porque eles, né, talvez tenham tido a experiência de que meninas não permanecem naquele ambiente, né? Então, é aquilo, né? Eles têm aquelas brincadeiras, né, machistas, e isso faz com que a gente comece, né, a sair daquele contexto ali. A recuar, exatamente, né? Mas eu digo assim, a gente tem que sempre incentivar, né? Até mesmo na profissão do militar. Militar, a maioria são meninos, né? Agora que está se inserindo mais as meninas, as oportunidades para as meninas. Mas também é algo que não existia antigamente. E a religião também nos torna, né, assim, porque muitos alunos, eles não se autodeclaram negros e nem se autodeclaram também na situação da religião. Porque qual religião que tu é? Eles vão dizer católico. Quantas vezes eu disse isso? Né? Eu já falei isso. Né? Por vergonha, por medo. Exato. Eu não sabia qual ia ser a reação do outro. Sempre quando me perguntavam antes, né, de eu realmente ser religiosa, quando eu era apenas simpatizante, me perguntavam, qual é a tua religião? Católica. E eu não... A partir do momento em que eu me inseri na religião e tu se encontra, na verdade eu me encontrei, né? Eu falei, não, mas eu pertenço a isso. Eu preciso viver para isso, né? Eu falo em casa que eu tô tendo a oportunidade de viver o orixá, né? E isso a gente começa a ver o mundo e as pessoas totalmente diferentes. E eu, Nadiele, como professora e como mãe de santo, as minhas filhas não têm essa vergonha. Porque elas já sentem que pertence à nossa religião.
E por mais que eu, né, trabalho numa escola onde a maioria, 90% da minha escola que eu trabalho é evangélica, tá tudo bem. E todos sabem que eu sou mãe de santo lá dentro. Isso, preconceito. Não. E tá tudo certo, né? Eu digo, no ambiente que eu trabalho, no ambiente em que eu vou, tá tudo bem, porque eu já sei, é uma situação minha também, né? Eu já aceitei que eu faço parte, os meus entes, a minha família de casa já faz parte, as minhas filhas fazem parte, né? E todo mundo sabe se respeitar. Não, isso é muito importante, né, Nádia? Sim. Muito importante. Porque a nossa religião, ela tem já essa questão, né, sempre silenciada. E se a gente conseguir fazer o que tu faz, né, com as tuas filhas, né, com a sociedade, né, acho que a gente tem que saber respeitar, em primeiro lugar, né. Eu posso não pertencer, né, mas eu preciso respeitar, como tu é respeitada na ABC, né, como tu mesmo disse. Então, é um respeito que eles têm contigo, com a tua religião, com a tua pessoa. Porque lá tá o quê? A Nadiele profissional, né? Então, a gente tem que saber, porque na escola nós também somos, né, formadores de pessoas, né? Transformadores sociais. E não é a religião que vai interferir, né? Exatamente. É aquilo que a gente fala, questão política, questão religiosa. Então, a gente tem que saber separar essas questões, né? É verdade. E isso é bem o que a gente vivencia, né? Que tem muito preconceito ainda hoje. E entre outras coisas também. Mas acredito que tá em nós mudar, né? Tá em nós enquanto pessoa. Tá em nós enquanto negra. Tá em mim enquanto mãe, que nem eu digo. Em mim enquanto eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou dona de casa, eu sou professora e eu sou religiosa. Então tá em mim mostrar que isso não é um problema. Eu preciso mostrar pra comunidade e para as pessoas que isso pode ser diferente. E é por isso a minha conversa em casa. A minha filha tem 3 anos e eu digo, né? Ela é apaixonada por Oxum. E a Oxum é tudo para ela. E ela leva isso para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que conversar com ela sobre algo religioso, ela vai dizer, né? E isso não é um tabu, né? Que nem eu digo, tá tudo bem. Faz parte das experiências que ela tem, faz parte do dia a dia dela, porque nós vivemos religião, né? Nossa casa é muito movimentada por conta da religião. E isso ela leva pra escola, isso ela leva pro mercado, isso ela leva na rua. E tá tudo certo, que nem muitos dizem pra mim, muitas já escutei, mas por que tu não corta isso? Eu disse, não. Eu não vou deixar ela não ter essa vivência, né? Uma vivência que a partir de quando ela crescer vai passar. Mas o que vai ficar? A lembrança, minha lembrança, a lembrança da nossa família. Diz, uma criança de 3 anos é apaixonada por Oxum. Nadi, me diz uma coisa agora. Vamos falar, né, mais, digamos assim, aprofundado sobre religião. Muito que eu entendo, né, Luiz? Mas estamos aqui, né, com a mãe, que sabe tudo. Pro ano que vem, então, quem vai reger o ano que vem? O ano de 2026, né, vem Ogum Inhansã. Um ano bravamente, né, um ano de luta, um ano de guerra, né, o casal, que nem eu digo, o casal Dendem tá aí pra mandar no ano. Mas coisas boas virão, né, coisas boas, coisas escondidas, coisas, amores, lares, estamos aí pra 2026, né, termos respostas. Ai, coisa boa. Outra coisa, Nádia, que todo mundo, às vezes, algumas pessoas questionam, né, por não entender, por não conhecer, né, limpeza de final de ano. O que seria isso? A nossa limpeza de final de ano é a limpeza da carga do ano, né? Como nós estamos em constante movimento, a gente se movimenta todos os dias, né, os 365 dias, a gente faz essa limpeza para tirar a carga. Toda a carga do ano, um desentendimento, aquela energia ruim que pegou num trabalho, aquela energia ruim que pegou numa discussão. Isso tudo é para entrar com o pé direito no ano de 2026.
Por isso que a gente faz a limpeza de final de ano. É onde a gente coloca uma proteção, né? Que é a segurança, que vai ou no pulso ou na perna. E tu tá pronta pra entrar, né? O próximo ano limpo, com a áurea boa, né? A espiritualidade, como eu digo, alinhada. Pro novo ano que virá mais 365 dias. Limpeza de final de ano? Não, ainda não, mas esse ano eu quero fazer e eu tô no processo. Nunca fez, Luiz, limpeza? Nunca fiz, nunca vai ser. Esse vai ser o primeiro ano que eu vou ir, vou fazer minha limpeza, tipo, e eu comecei a frequentar esse ano também, tipo, eu já vi, assim, coisas, assim, já tinha uma experiência, mas esse ano que eu comecei a frequentar a religião. Assim, e aí, a evangélica, tu nunca foi, Luiz? A gente foi anos com a minha mãe era da evangélica ali perto, como é que é o nome da igreja? Nossa, Internacional da Graça de Deus. A igreja, a mãe ia, e eu ia com ela, a gente ia de manhã cedo, né, porque naquele tempo eu estudava de tarde, então a gente ia ali às 8, 7, de manhã, assim, e eu ia com ela, porque eu não gostava, né, não gostava porque ela demorava muito, e daí a minha mãe gostava, daí eu ia com ela só pra acompanhar, que depois ela me xingava se eu não fosse. Mas hoje a tua família tem alguma religião que eles são devotos? Não, a gente não frequenta mais, faz muito tempo que a mãe não vai mais na igreja, faz muitos anos, e eu também nunca mais fui. Daí é por isso que eu comecei a frequentar agora a casa de religião. Eu vou é uma semana sim, uma semana não, daí eu sempre quando eu consigo eu vou. Ah, muito bem. Tu mora aqui quanto tempo, Luiz? Aqui em Cidreira vai fechar 8 anos agora, esse ano, final desse ano fecha 8. Eu morei 6 anos em magistério também, então na praia já faz anos que eu moro. E eu morei 5 anos em Porto Alegre, daí do meu quando eu nasci até meus 5 anos eu morei em Porto Alegre. E depois litoral é litoral. Litoral, não gosto, não. Se eu pudesse, eu voltava pra Porto Alegre. Mas eu fico por causa da minha mãe, né? Então não vou deixar ela, por enquanto, até eu seguir a minha vida. Depois que eu me formar na minha faculdade, daí eu vou ir além. Daí eu não vou parar mais. Mas por que tu não gosta, Luiz? Eu não sei, eu acho que é a falta de oportunidade, né? A gente tem que, quando a gente quer um emprego dos nossos sonhos, não tem aqui meu emprego dos sonhos, né? Daí eu tenho que buscar recursos de outras cidades pra mim conseguir realizar aquilo que eu quero. Ou eu deixo de realizar o que eu quero pra realizar o que tem agora, ou eu corro atrás do que eu busco, né? Do que eu tô imaginando e mentalizando pro meu futuro. Sim, daí eu te pergunto uma coisa. Quando fala assim, não tenho um emprego que eu quero, né? Eu também quero um monte de coisa que eu não tenho. Eu também. Né? Quero um monte de coisa que eu não tenho. Mas pensando, né, com a idade que tu tem agora, e vamos pensar uns 4 anos atrás, 5, né? Que oportunidades tu acha que deveria ter, né, tido a você, e que não teve, para que tu conseguisse esse emprego aí dos teus sonhos? Às vezes a gente não fala nem emprego dos sonhos, mas a gente se ingressar em alguma área, né? Às vezes quando a gente quer falar de alguma área, a gente fala, tipo, às vezes a gente quer ingressar como técnico de TI, né? E às vezes a gente não tem esse curso aqui em Cidreira, gestão empresarial de empresas, pra gente administrar, às vezes, a nossa própria empresa. A gente quer abrir uma lojinha de roupa, uma lojinha de vender açaí, coisas assim básicas, de começar de baixo pra aumentar. E a gente não tem esse suporte em Cidreira. Como é que eu posso dizer? Gestão financeira também, a gente aprender a administrar o seu próprio dinheiro. A gente ganha o dinheiro do governo, né? Os R$200 que a gente ganha do governo federal e os 150 que a gente ganha do governo do estado. E a gente não sabe administrar, a gente vai gastar com bobagem. Vamos gastar, tipo, tem ali pra gastar, vou gastar com bebida, vou gastar com o que vier. Então a gente não tem esse meio de aprender como administrar nosso próprio dinheiro. O que tu acha disso, Nádia? Eu acho que... Eu vou te ser sincera, tá? Eu vim morar pra cá e eu não volto mais pra cidade grande. Eu também não. Eu não volto mais, porque eu vejo assim, ó. Claro, as oportunidades que eu tive de estudo foi todos lá. Né? Eu estudei lá e já vim formada. É diferente, né, Nádia? É diferente. Ele tá caminhando agora, né? Então, eu acho que se a gente quer, não é o lugar, né? Não é o lugar que faz a gente não ter a oportunidade. Então, eu quero, eu vou atrás dessa oportunidade, não importa onde eu esteja. Mas eu te entendo por esse lado de tu querer que tenha mais qualificação, né? Que a cidade realmente falta qualificação. Né? Não adianta ter meia dúzia de curso e não agregar. Hoje o único estágio que tem é os estágios da prefeitura, né? De cuidar de alunos especiais e muitos não conseguem, né? Porque a gente não recebe o preparo para cuidar de crianças especiais, nem aquele auxílio que a gente precisa.
E eu também, no começo do ano eu trabalhei como estagiário e eu não aguentei, eu cuidava de 3 alunos especiais, não tinha condições de eu ensinar eles o que nem eu mesmo sei. Como é que eu vou ensinar algo que eu não aprendi e que eu não fui ensinada? Não tem como. Na minha visão, tá? Como professora, eu acredito que para quem fica um aluno especial precisa de uma qualificação. Não pode colocar qualquer pessoa. Eu digo porque logo que eu comecei a trabalhar aqui, né, comecei a trabalhar na ABC, eu tinha 3 laudados. E eu só tinha a minha cadeira da pedagogia que eu tive de educação especial, educação inclusiva. O que eu fiz? Eu fui atrás. Né? Eu fiz um curso, eu me especializei e hoje eu tiro de letra. Mas porque eu corri atrás disso. Eu me especializei em alunos especiais e me especializei em inclusão e hoje tá tranquilo. Mas e quem não tem? Vai botar uma criança de 17, é criança. Sim, né? Eu eles preferem pagar 17 anos, porque paga meio salário. Isso. E aí pagar 600. aquela pessoa faz tudo por aquele aluno, que não é o correto, né? O correto é o aluno fazer com auxílio. Então eu acho que isso sim deveria de mudar, né? E o nosso município, nossa gestão teria que abrir os olhos em função disso. Ou oferecer o curso, né? Exatamente. Oferecer o profissionalismo e a partir do momento que tu te inscreve, tu faz esse curso e tu tá apto a trabalhar e a crescer dentro do ramo, né? Eles preferem pagar um saláriozinho de 600 para nós do que pagar um salário para um profissional adequado, né? Um profissional que estudou anos para aquela área, mas não tem a oportunidade de ingressar aqui, porque eles não oferecem essas vagas para os profissionais que já terminaram. E o que mais tem aqui é profissional que já terminou a faculdade e tem condições de estar ali com aquelas crianças, mas não abre edital, não abre nada para aqueles pessoas conseguirem trabalhar na área. Sim, né? Uma fala que tu teve ali, Luiz, com relação à gestão financeira, né? Eu acho muito importante essa tua fala, porque eles recebem, né, o incentivo pé de meia, né? Se eu não me engano, isso, pé de meia. E o que fazer com esse dinheiro, né? Então, assim, a gente sabe que nós temos dentro também de casa, né, do nosso núcleo familiar, às vezes, pessoas que vão nos contribuir para nos ajudar a entender como administrar o dinheiro. Mas tem pessoas que não têm isso. E se não tem, né? Isso Ou se esse pé de meia precisa para ajudar. Ajudar em casa. Mas às vezes nem com R$200 a gente consegue, né? A gente precisa de mais do que esse auxílio que a gente recebe. A gente sempre precisa de mais. Mas daí esse pouco já ajuda do que a gente precisa mais em diante. Sim, não, com certeza. E aí eu penso que sim, acho que poderia sim ter cursos, né? Para poder auxiliar. É que nem eu disse ali no início, né? Quando a gente falou de cursos, né? Tem acesso, né? É procurar, mas também esse acesso às vezes as pessoas desconhecem. Então a gente está aqui para informar. Um curso de gestão financeira, de auxiliar administrativo, onde é que eu acho? No site tal, né? Local tal, quantas horas são? Claro que a pessoa tem, às vezes eu preciso de alguém do meu lado para poder me auxiliar naquilo ali. Porque eu não tenho tanta habilidade ou com um celular ou com um computador para poder ler, responder as perguntas, né? Fazer um relatório. Então eu preciso desse auxílio. Então é importante que a gente também procure, né, estimular a gestão pública, né, ou até mesmo, né, as associações do município, poder também tomar essa frente, já que nós não temos, né, dentro da gestão. Então, quem sabe as associações começam a ter esse olhar e ver essa necessidade que vocês estão tendo, né, Luiz? E que a vontade a gente tem, a gente só não tem o auxílio, né, o apoio, uma sala que dê pra gente usar os computadores e a internet e acesso do próprio município. E a gente não tem isso. Muitas vezes a gente conhece os cursos gratuitos que tem pelo Sebrae, mas não tem como a gente fazer, porque a gente não tem acesso a computadores, a smartphone, a tablet, a gente não tem isso. E muitos nem têm televisão ou não tem Wi-Fi em casa para acessar esses cursos, para receber o certificado e estar um passo à frente de todo mundo no trabalho, assim, quando vai conseguir uma vaga de emprego. Exatamente. E também voltando, né, ao assunto dos estagiários com crianças atípicas, né, em sala, a gente sabe da necessidade da formação, né, nós professores principalmente, os gestores também das escolas, eles também veem essa necessidade, porque eles também têm que, né, articular toda hora, intervir, mediar situações que acontecem,
porque realmente, né, não há um preparo adequado para esses jovens estarem em sala de aula com crianças atípicas, né? Mas também eu vejo que precisa de um incentivo para isso, né? A gente precisa desse incentivo, não só para os estagiários, mas para toda a rede. É verdade. Porque nessas questões a gente precisa, sabe, se dedicar. Porque as crianças estão ali, elas são inclusão e a gente precisa atendê-las, né? Com qualidade, com respeito, com dignidade. E às vezes a gente não consegue. Eu digo isso, né, por experiência própria. Às vezes a gente não consegue. A gente tenta, mas às vezes a gente não tem nem recurso para isso. Eles se negam a pagar um salário bom para os profissionais que são adequados, mas eles mesmos recebem 10, 15 mil para não fazer nada pela cidade. A gente anda nas ruas, tu vê um monte de buraco, um monte de mato nas ruas, um monte de mato dentro das ruas, nas avenidas, e daí eles preferem receber o saláriozinho deles normal do que pagar um profissional adequado. Isso que eu acho mais engraçado na cidade. Sim, é uma questão de gestão, né? Não é na cidade, é em várias cidades, né? Não é só aqui. não é só aqui. Mas, como nós estamos aqui, a gente fala do que a gente vê, do que a gente percebe, né? Mas eu vejo, assim, que ontem também eu vi uma reportagem do CRAS. A princípio, a notícia é que teremos um CRAS na Costa do Sol. Não sei se vocês viram. Viram? Sim. Né? O nosso prefeito e a vice divulgaram, né? A minha querida amiga, eu adoro de paixão, a Ana Cláudia, eu também falei com ela, assistente social do CRAS, um amor. Aí ela estava lá junto com eles, lá em Porto Alegre, eles receberam um incentivo e aí vão abrir um CRAS na Costa do Sol. Isso já é um auxílio também, né, para aquela comunidade que há muitos anos, né, está lá, desassistida também. Perto de mim, né? É, Nádia? Sim. Eu moro lá na Costa do Sol, perto do Hildo. Ah, perto do Hildo. Ah, sim. Ah, então para vocês vai ser ótimo, então. Sim. Vai ser ótimo. E a comunidade que tem lá precisa, né? Porque às vezes não tem como vir até aqui. Não tem como vir até esse CRAS. E a gente sabe que tem muitas pessoas carentes de lá. E que, pelo menos, aquela subprefeitura é um ganho, vamos dizer assim, né? Pra nós. Porque tudo que é preciso lado, dentro da comunidade, vai até ali. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Sim. Quase nunca dá. Bem. E a própria prefeitura não repassa, né? Por isso que não dá. Mas estão ali, sabe? Estão ali pra ser ouvido, pra gente ser ouvido. E quando eu vi ontem da notícia do cara, eu disse, nossa, agora sim essa comunidade vai dar um up, né? É necessidade. Isso é necessidade, né? É necessidade. E hoje eu passo diariamente por lá e eu vejo, assim, a quantidade de pessoas que moram lá. Assim como Salinas. Salinas é outra comunidade também que precisa de um olhar, né, mais sensível. E para as pessoas acessarem, como é que acessam? A gente não tem ônibus, não temos. Não tem nada. Eu morava lá no final de Salinas pra vir trabalhar, era um sacrifício, era de escolar, tinha que descer de escolar. Depois tinha que pegar o escolar pra voltar e ir embora pra casa, porque eu morava na última rua de Salinas. Daí como é que a gente ia trabalhar e quem mora lá, como é que trabalha? Não tem como. A gente não tem mais aquele circular que a gente tinha antigamente, que fazia a volta em toda a cidreira, prometeram voltar, mas até agora nada. Como eu digo assim, né, eu não defendo a gestão, mas eu penso assim que, claro, que em um ano eles não vão conseguir fazer tudo, né? É verdade. Então a gente tem que dar um... Já fizeram. Mas eu digo assim que é importante, né, nós estamos aqui nesse podcast para falar, né, o que nos angustia, né? Que nem tu falou assim, eu tenho a escolha de trabalhar, mas eu moro lá em Salinas, como é que eu vou vir? Como é que eu vou me deslocar, né? Hoje, claro, a gente tem Uber, mas gastar de Uber todos os dias não tem como, né? Eu poderia estar fazendo estágio em contabilidade, mas não tem como, porque não tem aonde eu fazer estágio em contabilidade. Daí eu vou ter que fazer estágio pra cuidar de crianças especiais, e é uma área que eu não quero. Aí, tipo, como é que eu vou escolher o que eu quero? Não tem como escolher. Entendeu? Nessas questões, eu acredito assim, que tem essa diferença da cidade grande, né, pra cá. Mas a gente tem que buscar esses parceiros. Então, a gente tem vários comércios aqui, locais, né? Tanto no setor de contabilidade, quanto a advocacia, quanto outros. De repente, buscar essa parceria, né? Por que não? Agora, com essa nova gestão, então, buscar isso. Bom, precisam de um estagiário? Coloca um estagiário, né? Faça esses projetos Jovem Aprendiz. Então, eu não sei como funciona o trâmite legal para que isso aconteça. Mas eu acredito que os gestores saibam como fazer. Claro. Então, é importante também desse vínculo que eles tenham
para que isso aconteça, porque realmente eu tenho meu filho de 20 anos que ele também sempre disse: mãe, depois que eu me formar no ensino médio, tchau e bênção. E foi o tchau e bênção mesmo, né? Hoje ele segue carreira militar, mas ele sempre falou isso, sempre. Mãe, que não tem oportunidade, não adianta, sabe, querer permanecer na cidade que não tem, para os jovens não tem essa oportunidade. Então ele buscou outras formas de vida. Tanto que eu falei, ai, filho militar e tal, daí ele assim, a única maneira que eu tenho agora de sair de Cidreira, sabe? Então, esse foi o pensamento dele, né? Mas eu acho que a gente precisa buscar formas. A gente tem filhos pequenos, Nath. Hoje a gente está escutando o Luiz, que está se formando no ensino médio, né? É a liberdade total de ir embora a hora que quer, nem nada me empreende. Mas o que vai ser dos nossos filhos? É isso que a gente tem que pensar também, né? E voltando à religião, Nath, então, fala um pouquinho da tua casa. Então, minha casa fica na Rua Getúlio Vargas, 465, Zona A, né, lá da Costa do Sol. Tenho casa aberta aqui em Cidreira, vai fazer 4 anos. Né, minha casa é aberta, a minha nação é Oió com Jeje. Eu tenho Umbanda, eu tenho Quimbanda, e tenho a nação, né, que é o nosso batuque, né, que muitos conhecem. É uma casa onde nós vivemos para orixá. Né, nós, que nem eu digo, se me procura para querer conhecer e querer amar o orixá, encontrou a pessoa certa. Né, eu sou suspeita em falar, eu me emociono em falar, eu sou apaixonada por essa religião. E eu faço festas abertas, eu faço sessões abertas, né, faço sessões de desenvolvimento. É uma casa em constante movimento, claro, né? Tudo dentro do meu tempo, né? Até porque eu trabalho fora, eu sou mãe, eu sou esposa, mas também o tempo que eu tenho e consigo conciliar, eu vivo para a religião. Deixa um recado então para nós, né? Da religião, da Nath, como pessoa, do nosso programa, né? E tá sentindo. Primeiramente, quero te agradecer por essa oportunidade, né? E é bem o nome, né, do programa, O Poder da Escolha. A gente tem o poder nas nossas mãos e a gente só tem que escolher certo. Né? Escolher o caminho certo, escolher pessoas certas para caminhar lado a lado. Tanto quanto pessoal, religioso, acredito que tudo eles andam em linha, né? Se o pessoal tá bem, se o religioso tá, o espiritual tá bem, e o mental tá bem, então não importa. A gente só cresce e só vai pra frente. E tu, Luiz, o que vai deixar de Igualmente, mensagem? né? O poder da escolha. A gente já foi privado de tantas coisas antigamente, né? Então hoje a gente tem o poder de escolher o que a gente vai fazer, o que a gente quer cursar, aonde a gente quer estar e a religião que a gente quer seguir, né? E pra mim é isso, é eu poder escolher aonde eu vou trabalhar e o que eu quero me formar. Esse pra mim é o meu poder de escolha. Eu poder escolher o que eu mesmo quero seguir, não o que os outros ditam pra mim. Muito lindo. Bom, então, para finalizar o nosso podcast de hoje, eu quero deixar aqui um agradecimento imenso. Então, a mãe, Nadiele, professora Nadiele, e uma amiga, né? É verdade. Que eu gosto muito, sabe? Te agradeço imensamente, né? Tu estar aqui conosco, esclarecendo sobre a religião afro, né? Esclarecendo sobre questões pessoais da tua vida, né? Deixando, então, né, essas escolhas de vida para as pessoas se querem acessar a tua casa, que vão ser bem-vindas, né? E vou lá para conhecer, né? Bem-vinda. Vou lá, fiquei bem feliz, né, pelas falas. E tenho certeza tanto que a ABC está com uma ótima profissional, né? Assim como o Miro e a Lid, né? Tem uma ótima profissional na escola deles. E eu só tenho gratidão a ti. E a Luísa, eu fiquei feliz da vida. Luiz, fiquei muito feliz pelas suas escolhas, né? Vai fazer agora faculdade, contabilidade. Tô super contente. Show de bola, é isso aí. Levou a tua irmã junto. Então pensa bem, segurou na mão e vamos junto. É sobre isso. E deixo aqui também o meu agradecimento, né, à TV Fênix. Muito obrigada a todos vocês, né, que nos apoiam, que estão com a gente. O respeito, o carinho de vocês é muito importante. E a Cíntia, que está lá nos assistindo,
E terça-feira que vem estará conosco novamente, que essa poltrona aqui pertence a ela. Pertence a ela. Tá? Muito obrigada a todos vocês. Um grande abraço. Até terça com novidades.